Caríssimos irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora e também devotos de Santa Ana Dulce, a liturgia de hoje nos fala propriamente da nossa função a serviço do outro. A primeira leitura que nós ouvimos do livro de Tobias fala da função da esmola. E uma das frases que dizia que a esmola, ela salva a alma do pecador. Tantas outras frases que nós ouvimos na própria leitura, mas a função da esmola, a gente só destaca a esmola lá no tempo da Quaresma, mas para a nossa meditação, e assim também, olhando para a nossa Santinha, é algo bastante destacado em sua vida, que a esmola não era o que ela dava, mas a esmola era a sua própria vida. A sua própria vida era a esmola para os pobres. Não é? De forma que, quando ouvimos a segunda leitura, o amor de Deus, quem não ama não chegou a conhecer a Deus. Mas não é o amor humano. O amor humano é puramente carnal. Nós estamos falando do amor de Deus. Então, o é amar com o amor de Deus, que não é uma experiência humana. O amor de Deus não é uma experiência humana, é o amor divino, né? E é esse amor que somos convidados a viver, não é? Quando nós nos dedicamos a vida ao Senhor, quando nós dedicamos a vida ao outro, à outra, as nossas caridades, os nossos atos, não é? É uma experiência do amor, não do nosso amor humano, mas do amor de Deus. Algo dentro de nós e nos impulsiona de tal forma que nos leva a fazer um ato de amor, não é? E no Evangelho que nós ouvimos, exatamente o juízo final, não é? Então, o que vai nos advogar no dia do juízo final? Quem serão nossos advogados no dia do juízo final? Exatamente as nossas boas ações. E se nós não tivermos as boas ações? Aí o final do Evangelho diz: ide malditos do meu Pai, porque o fogo está preparado para, não é, os anjos, o diabo, não é, para aqueles que não fizeram das boas ações. E é muito pouco as boas ações do Evangelho que nós ouvimos hoje, que é a lição de casa, não é? O que foi feito a Jesus, o que não foi feito para Jesus. E quando a gente fala o que foi feito para Jesus, é que foi feito para o outro. Não é? O que não foi feito para o outro é que também não foi feito para Jesus. Quem é o outro? Quem é o próximo? É o que está mais próximo de mim. Quais são as suas necessidades? Porque um dia você também foi próximo do outro. Um dia o outro, não é? Você foi próximo do outro, né? Veja que Jesus mesmo disse: tudo que fizestes a um desses meus, foi a mim que você fez. E tudo que você deixou, então, foi a mim que você deixou. Então, de um lado, não é, as boas ações que vão nos advogar em nosso favor, vai dizer para nós: vinde benditos do meu Pai, porque o reino do céu é vosso. Foi isso que Deus escutou quando ela deixou esse mundo. Não tem purgatório. Não existe purgatório para um tipo de gente que viveu uma vida dessa. A gente não pode pensar em purgatório para um tipo de pessoa que viveu desta forma. E eu não acredito que possa existir um purgatório para uma pessoa que viveu tão santamente. Ela pecou, teve pecado,
Certamente que teve. Que todo santo e santa teve pecado. Só não teve a Virgem Maria e seu filho. Mas pecado todo mundo tem. Os santos também. E as santas pecaram. Mas as suas obras foram muito maiores. Né? E o que diz Santiago, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Mas não é por causa disso que nós vamos então, não é? Mas as nossas boas ações é que vai nos advogar para nós no último dia. E do contrário, então, ide malditos para o fogo do inferno, preparado os anjos do diabo, não é? Então é uma escolha as nossas boas ações. E quais são? Aqui no Evangelho tem algumas ações que são obras de misericórdia, são muito pouco, mas tem um problema, não é? A igreja tem que cuidar dos pobres. Quando se fala em pobre, pensa em teologia de libertação. Eu não sou da teologia de libertação porque eu não gosto da teologia de libertação, não é? Mas o cuidado dos pobres, a igreja tem que cuidar dos pobres. Essa é uma missão da igreja, sabe por quê? Porque senão Jesus não diria no Evangelho que nós escutamos hoje. Senão o que nós ouvimos hoje não passa de uma mentira que saiu da boca de Jesus, não é? Eu estava com sede, eu estava com fome, eu estava nu, eu estava preso, não é? Estava bêbado, estava drogado, eu me prostituía, eu era isso, eu era aquilo, e você não olhou para aquilo que eu era, mas o que eu fazia, mas olhou para o que eu era, filho de Deus, filha de Deus. Foi isso que você fez. Esqueceu as minhas mazelas, assim como Deus. Foi o que Dulce fez. Ela esqueceu todas as mazelas. Ela tinha problema com o parente da vida. Você sabe, quem leu a história sabe disso. Tem problemas na família lá, com a questão de droga, de alcoolismo. Ela tinha, mas não era esta a questão, era o ser humano, a vida humana, né? Aí fala que a igreja tende os pobres, não é? Veja bem, fala de comunismo. Comunismo, não é? Brasil nunca vai viver o comunismo, porque nós temos um país de muita gente pobre e uma parcela rica. E esses ricos nunca vão dividir com os pobres. Nunca. E o comunismo é que todo mundo viva de igual para igual. E isso nunca vai acontecer. Nem nesses países que se dizem comunistas, está cheio de pobre passando fome. Está assim. Tudo não passa de uma mentira. Não é? Mas criticam a igreja por isso. Então a preocupação da igreja tem que ser os pobres, que devem cuidar não só da alma, do espírito, mas também do corpo. Também é o dever da igreja. E quem é a igreja? Não é só aqueles que estão aqui na frente, não. Quem é batizado faz parte da igreja. É dever de todos. De todos. É dever de todos. Não é só dever do padre, bispo, papa. Não. É dever de todos. Mas só alguns índices que eu trouxe hoje aqui, para que a gente tome consciência, porque às vezes a gente vive muito cego, não é? São estatísticas que eu procurei trazer mais próximo dos anos. Eu não sei se estão certas, mas 40 mil toneladas de alimentos são jogados fora por dia no Brasil. Por dia, 40 mil toneladas. Que dá para alimentar 25 milhões de pessoas por dia. Não é? Diz um economista que nós estamos rasgando dinheiro.
Se a gente lê a história da Santa Dulce, nós temos hoje, lá na Bahia, né, os políticos elogiam a Dulce dos Pobres. Não passam de hipócritas e falsos, porque eles foram pedra de tropeço na vida dela. Foram os que mais atrapalharam, não é? Ela fazia de tudo para dar um jeitinho de encaixar os pobres, doentes, leprosos, onde podia, mas eles faziam de tudo para atrapalhar. E hoje eles querem elogiá-la, dizer que ela é tão importante, mas não passam de pobre. Porque para os políticos, pobre é muito importante. Desde que eles fiquem sempre pobres, que eles nunca tenham vida boa, porque sempre vão precisar dos pobres, para que eles sejam sempre elevados às alturas e o pobre fica lá embaixo. Vocês lembram de uma música, alguns anos atrás? O rico cada vez fica mais rico e o pobre devia ser o lema dos políticos, não de todos, mas devia ser o lema dos políticos, não é? Diz uma frase famosa de São Bernardo, do seu irmão cisterciense. Ele diz assim, quando o seu irmão foi eleito Papa, o Papa Eugênio III, ele disse assim depois de sua eleição: não esqueça que você é sucessor de um pescador e não de um imperador, Constantino, para que ele não se envolvesse com a riqueza da igreja, mas ele nunca esquecesse que ele veio de um pobre pescador que foi São Pedro, não é? Que ele nunca esquecesse a linhagem da igreja e quem o chamou, que também veio da pobreza, que Jesus de Nazaré, não é? Então são essas coisas importantes da história que marcam, não é? Eu não digo que a gente tem que viver na miséria, mas porque a dignidade é para todos, a dignidade é para todos, e foi isso que Santa Dulce deu aos pobres, aos doentes, a todos aqueles que ela, não é, ressuscitou, porque foi o que ela fez, não é? Foi ressuscitar aqueles homens, aquelas mulheres, crianças e tantos outros que por ela passou, não é? Que por ela passou. Foi o modo dela ressuscitar, dar vida aos que estavam pela sociedade mortos, não é? A santidade é algo que atrai, é como a abelha em busca de mel, né? E os santos é aquele que encontra a felicidade verdadeira. E a felicidade verdadeira que o santo encontra, ele vai buscar numa ação concreta que ele decide fazer. Por isso alguns decidem cuidar dos pobres, não é? Outros decidem cuidar dos doentes. Então, quando nós olhamos para a vida da igreja, nós temos aí então os padroeiros e que se dedicam a uma ação muito concreta. Mas se nós olharmos na vida dos santos, a maioria dos santos, não é? Eles sempre e jamais se esqueceram dos pobres, não é? Jamais se esqueceram dos pobres e sempre cuidaram dos pobres como verdadeira riqueza da igreja. Os santos são os amigos íntimos de Deus, porque eles cumprem a vontade de Deus. Os santos nunca ocuparam o lugar de Deus e nem devem ocupar o lugar de Deus. E nem nós devemos fazer que eles ocupem o lugar de Deus, não é? Mas os santos são pessoas, não é, que vivem em tudo a vontade de Deus. Por isso são esses exemplos de vida e santidade. São heróis. Hoje a gente chama tantas pessoas de heróis. Não digo que existe ser humano que às vezes são heróis. Nós temos, no tempo da pandemia, surgiram muitas pessoas, homens e mulheres, que são verdadeiros heróis. E são mesmo, até padres, freiras, que
que surgiram, que são verdadeiros heróis, pai de família, mãe de família, que são heróis, não é? Mas quando uma sociedade olha para uma categoria de artistas, de cantores, músicos, aquele ali é meu herói, não é? Vai dizer alguém que já é falecido, que a memória agora não ajuda, diz: meu maior herói morreu na cruz com a coroa de espinho, né? Ele dizia, eu não me recordo, é um escritor, não recordo o nome dele agora, mas ele dizia: o meu herói morreu numa cruz com uma coroa de espinhos. Não existe outro maior do que ele. Mas nós temos aí muitos heróis da fé, porque viveram acima de tudo o amor ao próximo. Nós temos aí, quando temos a Dulce, temos Santa Madre Teresa de Calcutá, que ela diz uma frase muito importante: quando um pobre morre de fome, não é porque Deus não cuidou dele, é porque nem eu e nem você cuidou dele. É porque nem você e nem eu quisemos dar-lhe o que ele precisava. Isso disse Santa Madre Teresa de Calcutá em uma de suas frases. Eu fiquei pensando, qual a melhor forma de a gente agradar a Deus? Qual a melhor forma que a gente pode agradar a Deus? Porque a gente acha formas de agradar as pessoas, não é? A gente acha, às vezes até falsamente, não é? Hipocritamente, a gente acha formas de agradar as pessoas. Mas como agradar a Deus? Como agradar a Deus? Não é? Como que os santos conseguiram agradar a Deus? Aqui, ela quis agradar a Deus, vendo o próprio Deus dos pobres. Então, como que eu vou cuidar de Deus? Eu vou cuidar dos pobres. Cuidando dos pobres, eu cuido de Deus. É a oportunidade de eu cuidar de Deus, eu vou cuidar dos pobres. Mas como nós podemos agradar a Deus? É algo que nós temos que descobrir na nossa vida, não é? Não está no aspecto espiritual, não. Está no aspecto de uma ação concreta que eu e você podemos fazer, que nós precisamos descobrir, se já não descobrimos. Uma ação concreta que eu e você precisamos fazer, se ainda não descobrimos. Como queremos agradar a Deus? Muitos agradaram a Deus cuidando dos pobres, como fez, não é, nossa Santinha, e assim tantos outros, não é? Então, o maior milagre de Santa Dulce dos pobres foi ela mesma, porque sua vida foi uma vida de fé e de amor dedicada aos pobres. E, por fim, uma frase dela importante, não é? Que serve para a igreja nos dias de hoje, que ela diz: a caridade não pode ter mãos amarradas, não é? A igreja, da mesma forma, não pode substituir a palavra caridade por igreja. A igreja não pode ter as mãos amarradas. A igreja sempre tem que estar com as mãos abertas para cuidar daqueles que mais precisam. Um dia a igreja cuidou de mim, um dia a igreja cuidou de você, ou a igreja continua cuidando de nós, ou corporalmente ou fisicamente. A igreja é nossa mãe, e uma mãe cuida dos seus filhos, não é? E assim, se nós somos cuidados, também devemos cuidar. Então a igreja não pode só preocupar com a alma, mas também deve se preocupar com o corpo, não é? Para que seja essa nossa preocupação também maior, não é? E assim peçamos a Santa Dulce dos pobres que a nossa igreja, não é? A igreja de Jesus Cristo
nunca esteja com as mãos amarradas, mas sempre abertas às necessidades atuais do nosso povo brasileiro. Assim seja.